Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 21 e hoje nós vamos falar do capítulo 16 de Apocalipse, nas páginas 41 e 43 da apostila. Aqui no capítulo 16, nós podemos observar 7 anjos com 7 taças na mão, as taças da cólera, da ira, dos juízos de Deus, dos flagelos que são destinados à besta, ao anticristo, falso profeta e todos aqueles que o seguem na terra no período da grande tribulação. É bom observar que aqui os juízos de Deus chegam ao seu ápice, ao seu auge. Os juízos de Deus, a cólera de Deus, ela é derramada sobre a terra de forma completa, ao contrário do ressoar das trombetas, onde a ira de Deus era manifesta de forma parcial, sobre 1/3 da terra, dos mares. Aqui não, aqui chegou ao auge, o auge da ira e da cólera de Deus. Esse capítulo 16 marca muito bem o limite entre a misericórdia de Deus, o fim da misericórdia de Deus sobre o pecado humano e o estabelecimento do reino de Deus na terra, o reino milenar de Jesus Cristo. É importante observar que até no derramar da sua cólera e da sua ira, Deus é misericordioso e ele vai aumentando gradativamente a intensidade e a abrangência dos seus juízos, desde os selos até as trombetas e agora no derramar das 7 taças, Deus ele vai aumentando pouco a pouco a intensidade dos juízos. Isso tudo para que o homem se dê conta do seu erro, se arrependa e reconheça Jesus como o Senhor de todas as coisas. Aqui no versículo 2, nós vamos ver o primeiro flagelo, o flagelo da implantação de úlceras malignas e perniciosas nos adoradores da besta. O primeiro flagelo é uma espécie de continuação da 5ª trombeta. Não tem o objetivo de matar, mas sim atormentar todos aqueles seguidores do anticristo e do falso profeta no período da grande tribulação. Aqui no versículo 3, nós vemos o segundo flagelo, a segunda taça, onde o mar se transforma em sangue e mata todos os seres marinhos. O segundo flagelo é uma espécie de continuidade da 2ª trombeta. Na 2ª trombeta também o mar se transformou em sangue e matou muitos animais. Aqui é o auge dessa mortandade se dá no mar. Irmãos, nós não podemos nem imaginar, nem calcular o estrago que isso faz. Bem há pouco tempo, aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um canal que ligava a lagoa ao mar foi interrompido, muitos peixes morreram e foi um caos. Os animais mortos exalaram um mau cheiro e todos os moradores da região sofreram bastante. Agora vocês imaginam isso acontecendo com os mares, com os oceanos. Se nós levarmos em conta que 75% do planeta Terra é água do mar, nós vamos imaginar uma mortandade sem precedentes e um tormento enorme sobre os moradores da Terra, com essa quantidade de peixes e animais marinhos mortos e o mar se transformando em sangue. Irmãos, como Jesus disse ali no capítulo 24 de Mateus, nós não podemos nem imaginar. A humanidade nunca viu um flagelo dessa monta. É uma coisa indescritível e um desastre ambiental sem precedentes. Aqui no versículo 4, nós vamos observar o derramar da 3ª taça, do 3º flagelo, os rios se transformando em sangue, as águas potáveis se transformando em sangue. E aí você imagina abrir a torneira da sua casa e ao invés de sair a água que você está acostumado a beber, você vai se deparar com sangue. Isso é uma coisa que nós não podemos nem calcular e nem imaginar como se dará esses dias de tremenda cólera, tremendo juízo de Deus sobre a terra. No verso 8, o 4º flagelo, a 4ª taça, aqui também um complemento da 4ª trombeta. Nesse caso aqui o sol queima os homens da terra como fogo. Há uma espécie de aproximação entre o sol e a terra e os homens são queimados. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso. Se para nós já é difícil conviver
pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com calor acima de 40 graus, eu imagino nesse tempo o sol se aproximando da terra e queimando as pessoas. E é interessante que aqui a Bíblia diz que nem assim esses adoradores da besta se arrependeram. Deus vai aumentando gradativamente os juízos, na esperança de que alguém se arrependa. Mas o coração do homem é tão duro que nem assim há arrependimento e há o reconhecimento de que Jesus é Deus. O verso 10 fala do quinto flagelo. O quinto flagelo parece que é uma intensificação do primeiro flagelo. Aquelas úlceras perniciosas, aquelas úlceras malignas, aqui elas são avolumadas. Há um aumento da intensidade do sofrimento. E agora direcionado ao quartel-general do anticristo. Aqui a ênfase é onde o anticristo mora e aonde ele está agindo e atuando. Esse é o quinto flagelo. A partir do verso 12, nós vamos ver o sexto flagelo, que é a secagem do rio Eufrates. Esse rio Eufrates é muito importante no cenário bíblico. Ele é citado muitas vezes na Bíblia e é um rio que mede 2.165 quilômetros e tem 3 a 10 metros de profundidade, com 200 a 400 metros de largura, e sempre teve um papel importante aqui no plano de Deus, junto ao povo de Deus. Atualmente, esse rio está localizado nas regiões da Turquia, do Irã e do Iraque, e ele passa por esses países e tem uma importância muito grande na geografia e principalmente na geografia bíblica. Em Gênesis 2:14, a Bíblia informa que o rio Eufrates cruzava o Jardim do Éden, a região da antiga Mesopotâmia, ou seja, o berço da humanidade. E também o rio Eufrates é citado na Bíblia como um limite natural da terra prometida, um limite que Deus propôs da terra prometida para Abraão. E talvez seja também um limite do futuro Israel durante o milênio. Isso nós vamos poder encontrar, essa promessa de Deus a Abraão, em Gênesis, no capítulo 15, no verso 18. Nesses versículos nós somos informados que o rio seca. Eu não creio que ele vai secar totalmente, mas sim em algumas partes suficientes para que um exército possa passar por ele. E no caso aqui, a Bíblia diz que são os exércitos que vêm do nascer, da região do nascer do sol, ou seja, que vem do Oriente. Isso está relacionado à batalha final, à batalha do Armagedon. Aqui o versículo 16 deixa claro que essas tropas vão avançar e vão chegar num lugar chamado Armagedon, onde vai ter uma batalha de Jesus contra os exércitos do anticristo e do falso profeta. Essas tropas invasoras do Oriente vão penetrar essa região justamente pelas brechas do rio Eufrates que vão secar. Você vai encontrar um pouquinho mais de informação sobre a secagem do rio Eufrates também na profecia de Isaías, no capítulo 11, no verso 15. Nos versos 13 a 14, é interessante que mostra claramente aqui a trindade satânica, o dragão, que é Satanás, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. O versículo 13 cita a influência dessa trindade satânica sobre essas potências do Oriente, sobre esses exércitos do Oriente que vêm combater com o nosso Senhor Jesus Cristo na batalha do Armagedon. Esse cenário do Armagedon aqui está todo armado, né, tudo pronto. A gente vai descrever um pouquinho dessa batalha nos próximos capítulos. A gente não vai entrar em detalhes hoje nessa videoaula, mas é importante a gente saber que na batalha do Armagedon, conforme descreve ali Apocalipse 19, nosso Jesus vai pelejar contra as forças, contra os exércitos do anticristo e do falso profeta. Esse lugar chamado Armagedon significa colina de Megido e fica localizado ali na planície de Jezreel, na cidade de Megido, perto do Monte Carmelo, próximo ao sudoeste da Galileia. E por fim, entre os versos 18 e 21, o sétimo flagelo, a sétima taça. Basicamente são duas catástrofes terríveis. A primeira, um grande terremoto como nunca se viu antes,
e o outro uma grande saraivada de pedra. Mas não é uma pedrinha qualquer, irmãos. A Bíblia diz que são pedras que pesam como um talento. Na Bíblia, o talento pesava cerca de 45 quilos. Então, imagina pedras de 45 quilos caindo na cabeça das pessoas. Imagine esse terremoto, uma grande mortandade, um grande juízo de Deus. Incalculável, nunca houve igual. Por isso que, irmãos, ao notar esses 7 flagelos, nós podemos descartar o que muitas pessoas dizem, que isso já aconteceu, que isso já faz parte do passado, que não há novidade nenhuma. Não. Como Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, o que vai acontecer na grande tribulação nunca foi visto antes. É um tormento sem precedentes. E eu espero que o nosso pensamento dispensacionalista, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, esteja correto. Espero que, de fato, a igreja, nesse período, já tenha sido arrebatada. Eu não quero estar aqui, irmãos, para presenciar isso. Vai ser terrível, vai ser um tempo de muitas lágrimas. Eu não quero estar na pele das pessoas que vão estar vivendo no período da grande tribulação. Bem, esse 7º flagelo, ele tem um objetivo claro de destruir a Babilônia escatológica, é o império do anticristo, mas, como eu falei, não vamos entrar em detalhe aqui, vamos falar nas próximas aulas, será o tema das próximas aulas. Então, fique atento, se você gostou desse vídeo, você curte, convide um amigo para participar da aula de Apocalipse, aguarde a postagem dos próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal, no canal da Igreja do Evangelho Simples, marque a notificação no sininho e continue firme nesse estudo com a gente. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.